Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do primeiro período do curso de Direito na Unirios. Meu nome é Daline Rebeca. Como vocês sabem, sou monitora da matéria Introdução ao Estudo do Direito 1, com a professora Danilma ministrando essa disciplina. Nesse modelo de vídeo, estou fazendo um pouco diferente. Ao invés de começar já respondendo o questionário, eu montei um mapa mental e vou aqui explicar para vocês, primeiramente, o que é a teoria tridimensional do direito. Como a maioria sabe, eu dei a aula explicando sobre essa teoria, mas muitas pessoas, infelizmente, faltaram a aula ou precisaram se ausentar. Então, acho importante reforçar, até porque é um assunto importante, que se relaciona com todos os outros que a gente foi estudar e que a gente já estudou, tá certo? Então, vamos começar. Quando a gente diz teoria tridimensional do direito, né, quando Miguel Reale utiliza essa palavra, ele diz que o direito não é como se fosse tripartite, que nem os nossos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Ele fala que o direito não é dividido em três, o direito é as três coisas ao mesmo tempo. E quais são essas três coisas que o direito é? A norma, o fato e o valor. Isso porque ele se opôs aos movimentos que vinham ganhando força em seu momento, né, pelos juristas, pelos estudiosos, que falavam que o direito era restritamente uma dessas coisas, né, um desses elementos. Por exemplo, o normativismo abstrato, que é o que a gente conhece como positivismo, fala que a norma é somente aquilo que está escrito. Então, eles não se preocupam com o conteúdo que está presente na norma, eles não se preocupam com o significado social que aquela norma vai ter, só se preocupam que o direito seja escrito. E se o direito estiver escrito, ele é indiscutivelmente obrigatório, independente de seu conteúdo, enfim, só importa o órgão ou o procedimento como foi feito, não importando a matéria. Sendo que a gente vai ver aí nos próximos assuntos que para uma norma jurídica ter validade formal, ela tem que se importar também com a devida matéria, ok? Outro movimento também foi o sociologismo jurídico, que falava que o direito era apenas o que acontecia no mundo ser, não importando o que estava escrito. Se o direito é apenas um fenômeno social, um fato social, não importa o que está escrito na norma escrita, porque para esse movimento a norma escrita é abstrata, a norma escrita é utópica, ela nunca vai ser possível, nunca vai ser realizada. Então, para os sociologistas, né, jurídicos, o direito é apenas o que acontece no mundo ser, e não importa o mundo dever ser, né? E, por último, o valor, que está relacionado ao moralismo jurídico. Nesse movimento, só o que importa é o valor das normas. Então, a gente não vai observar o contrário, por exemplo, do normativismo, né? A gente não vai observar se aquela lei está escrita, se ela foi realizada pelo órgão ou procedimento corretos e competentes. Não vai observar isso. Vai observar, é correto fazer isso? É incorreto? Inclusive, para o moralismo jurídico, às vezes tem uma norma escrita que não condiz com a moral daquele povo. E observem bem que eu estou falando de moral, não de ética. Né? Moral é mais individualizado. Se uma pessoa discordar daquela norma porque ela acha que está correto fazer algo que é contrário àquilo, ela pode, afinal o que ela pensa é moral. Então, a gente pode observar que esses três movimentos restringem muito o direito. Dizem que o direito é apenas uma dessas palavras que Miguel Reale engloba, dizendo que o direito é conjuntamente norma, fato e valor. Ao mesmo tempo, o direito precisa ser a lei escrita para que a gente organize, né, o direito como um todo, o ordenamento fique mais claro, para que a gente possa consultar, né, saber se o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer, o que a gente já fez está correto, se é permitido, se eu tenho uma sanção organizada, que foi o conteúdo da última aula, né? Então, é importante ter a lei escrita.
é também importante considerar o fenômeno social, a sociedade ao nosso redor. Para a gente constituir uma lei, a gente tem que observar a necessidade social, observar como a sociedade vai reagir àquilo, se vai seguir, se vai ser efetivo. E também o direito precisa ter esse conceito de justiça, né? O valor. A gente não pode colocar algo imoral, algo antiético como uma lei, porque a lei ela tem força obrigatória. E como é que a gente vai obrigar um cidadão a fazer algo que é errado? A fazer algo que vai trazer consequências ruins para si e para toda a sociedade ao seu redor. Então, o direito é conjuntamente a norma, o fato e valor, para que ele seja um ordenamento jurídico organizado. Olha só, gente, ordenamento, ele vai ser ordenado para que ele seja efetivo, né? Para que a gente consiga criar leis que realmente se efetivem na sociedade, ou seja, é aproximar o mundo do dever ser, que é o ordenamento, com o mundo ser, que é essa efetividade, né? É o que acontece de fato. E, claro, a gente não pode se preocupar apenas com o ordenamento, com a efetividade, porque um direito sem justiça, sem direitos, né, para a sua sociedade, sem garantias fundamentais, é um direito que é injusto e a gente tem que prezar pela justiça. Tanto que a gente já associa a palavra direito à palavra jurídico, e jurídico quer dizer justiça, é algo que é justo. Então, Miguel Reale perfeitamente constituiu essa teoria que a gente estuda durante todo esse período, né, com Danilma. Ela ama esse livro, eu também amo, sou suspeita em falar, porque realmente é muito completo e eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Fato, valor e norma. E vamos para o questionário responder. Questão 1. Segundo Miguel Reale, o direito é separadamente fato, valor ou norma, validando os seguintes movimentos: sociologismo jurídico, moralismo jurídico, normativismo abstrato. Para ele, o direito pode ser qualquer um desses três aspectos, dependendo apenas da situação em que ele será interpretado. Não, gente, o direito não é um desses aspectos. Nesse caso aqui a gente vai aplicar o direito como norma. Em outro caso a gente vai aplicar o direito como valor. Não. Lembrem da palavra tridimensional. São três dimensões diferentes que não se separam. E aqui diz separadamente, sendo que não se separa. Não depende da situação para o direito ser ou fato, ou norma, ou valor. O direito tem que ser conjuntamente esses três. E se faltar um desses três elementos, o direito não vai ser tão forte como a gente conhece. Então, esta proposição está errada, ok? Prestem bastante atenção em cada palavra, porque às vezes vocês poderiam ler rapidamente e não teriam reparado na palavra separadamente, não teriam reparado na palavra dependendo apenas da situação. Tem expressões que já nos demonstram que aquilo vai estar correto ou errado. A gente tem que ler com bastante atenção. Próximo, aspecto axiológico. O aspecto axiológico é sinônimo de aspecto valorativo, ou seja, tem a ver com uma das dimensões do direito, que é o valor. Vamos lá. O aspecto axiológico vê o direito como valor de justiça, isto é, a lei precisa estar munida de ética em seu conteúdo para possuir a devida legitimidade. Isso mesmo, gente. Uma lei, uma norma jurídica, ela não vai ser legítima se ela não prezar pelo objetivo de ser justa, de ser ética, pelo bem de todos. Então, é verdadeiro, tá bom? Próximo. A realidade social precisa ser considerada na criação de uma lei. Com certeza, tem a ver com o fato, né? Para que assim ela se adeque socialmente e possua real efetividade em sua aplicação. Associem sempre a palavra fato com a palavra efetividade. Efetivo é aquilo que se aplica na realidade. Então, para que o direito não seja apenas
no papel, mas que ele seja aplicado e seja visível que ele está sendo aplicado pela sociedade, ele tem que ter efetividade, ou seja, preocupação com a realidade social do território, que tem a ver com o Estado, do território e do seu povo. Evidencia-se assim o aspecto fático, cujo analisa a sociedade, sua história, contexto e necessidades. A gente não vai criar uma lei que a gente saiba que o povo não vai cumprir, entendem? E, inclusive, as leis que não são mais cumpridas, geralmente são revogadas. E vocês lembram o que é revogar uma lei, né? Tem lá uma lei que está tendo vigência, vigor, também vai ser o assunto de nossas próximas aulas. E ela precisa de outra lei para não ser mais válida. Então, a gente vai revogar uma lei. Por quê? Quando geralmente revoga-se uma lei, é quando ela não tem mais efetividade. Ela não está sendo mais cumprida, ela não está sendo mais observada pela sociedade. Apesar de ela estar ali no papel, as pessoas não entendem aquilo como uma obrigação, como algo que deva ser realmente realizado. Então, é verdadeiro, porque a gente tem que observar sempre a sociedade, a cultura dessa sociedade, o contexto histórico de como a gente chegou até aqui, entendem? Por isso que é necessário que o direito seja supremo naquele território, porque a história da cultura brasileira é diferente da história de outras culturas, de outros países. E é algo imprescindível querer que o direito seja efetivo. Se o direito fosse só um pedaço de papel, a Constituição não fosse seguida em nada, ia servir de quê? A gente ia observar esse direito sendo praticado ou ele seria apenas teórico? É até algo que a gente tem que prezar, né, pela realização do direito, que é um dos principais desafios na atualidade e sempre foi, sempre será, porque lembre-se, todo mundo tem liberdade e pela liberdade a gente pode infringir algo da lei, tá? Mas voltando, vamos para a quarta questão. Quanto ao aspecto normativo, o direito precisa ser isolado como uma ciência organizada das leis, observando apenas como o ordenamento escrito e sua importância, independente dos demais aspectos. Gente, esse não é o aspecto normativo da teoria tridimensional do direito. Esse, na verdade, seria aquele movimento que eu falei para vocês, o normativismo abstrato ou positivismo jurídico. São utilizados como sinônimos, apesar de algumas pessoas diferenciarem esses movimentos. Mas, enfim, o aspecto normativo que Miguel Reale trata em seu livro não é separar. Lembra dessa palavra? A gente não vai separar o direito do fato do valor e da norma, tá? O direito é os três, conjuntamente, eles estão conectados, interligados. Então, não tem como, em uma situação, eu isolar o direito como apenas uma ciência de leis. Não é assim. Aspecto quer dizer característica. Uma pessoa não tem apenas uma característica, ela tem várias. Eu não posso dizer para vocês, eu sou mulher, e aí depois dizer outra característica e anular a primeira que eu falei. Porque eu não deixo de ser mulher se, por exemplo, eu for baixa, eu tiver cabelo liso, eu não deixo. Entendem? Então, aspecto quer dizer isso. Nós, como pessoas, temos vários aspectos. O direito também. Não é por a gente ressaltar um aspecto que os outros vão sumir. Então, o direito é conjuntamente e indiscutivelmente para Miguel Reale, né? Afinal, é uma teoria, não é algo adotado por todos, né? O aspecto normativo, o aspecto fático e o aspecto axiológico, ou seja, norma, fato e valor, tá? Lembrem-se sempre do triângulozinho que separa o direito, separa não, caracteriza o direito nesses três aspectos, tá? Então, é falso. 5. Miguel Reale comunga com as ideias da teoria pura do direito de Hans Kelsen, haja vista que ela está relacionada ao sociologismo jurídico. Enxerga-se, portanto, o direito sob a ótica do mundo ser. Bom, o sociologismo jurídico realmente enxerga o direito como mundo ser,
Mas Hans Kelsen, teoria pura do direito, ou seja, Hans Kelsen separava o direito como uma ciência única, independente de qualquer outra característica. O direito é o ordenamento escrito, é a lei escrita. Então, primeira coisa, Miguel Reale não comunga com essa teoria, porque ele formulou a sua justamente para dizer que as outras teorias estavam erradas, não em sentido totalitário, porque realmente o direito também é a lei escrita, mas ele está dizendo que o direito não é apenas a lei escrita. Estão entendendo, gente? O direito não é apenas o que está escrito. O direito é também a observância da sociedade, a efetividade da lei naquela sociedade, e o direito também é o valor, a justiça. Então, não, ele não comunga com essa teoria, ele não concorda, né? Ele não aprova a gente isolar totalmente o direito dessa forma. E outra coisa também que estaria errada nessa questão é que Hans Kelsen, ele não é adepto ao sociologismo jurídico, e sim ao positivismo, que é o que realmente isola o direito como a parte escrita, né? Então, está inteiramente falso. Inteiramente. Essa eu deixei mais fácil. E por último, o direito é conjuntamente e inseparavelmente norma, que é o ordenamento, valor, que é a justiça, e fato, que é a efetividade. Isso pode ficar mais nítido a seguir, quando se estuda uma lei por completo. Primeiramente, ela está escrita, ou seja, ela é uma norma, para que seja tipificada organizadamente. Ou seja, qualquer cidadão que for ler, ele vai ler lá exatamente a mesma coisa que alguém que está totalmente distante, que tem outra cultura, outra opinião. A lei é uma só para todos, então não depende de vários fatores, nem nada. Ela é organizada e geral, né? Em segundo plano, a lei precisa se atentar ao seu conteúdo, valor, cujo não pode ser antiético ou imoral, além de não poder infringir os direitos humanos e garantias fundamentais, nem praticar qualquer tipo de discriminação. Por fim, a lei deve ter efetividade social, que é o fato, ou seja, deve observar o mundo ser em sua criação, para assim determinar a conduta no mundo do dever ser, que é essa aproximação entre o mundo ser, que é a realidade, o mundo cru, o mundo como ele é de verdade, as pessoas, e o mundo do dever ser, que é o que ele deve ser, que é essa coercibilidade do direito. Ele vai impor o que deve ser feito e o que não deve, o que pode e o que não pode. Outro sim deve também observar se a lei se realiza no mundo real, conferindo se a sociedade aderiu devidamente. Essa questão 6, eu fiz ela bem longa, bem completa, porque ela é o resumo de cada um desses elementos, né? De cada um desses aspectos tridimensionais do direito. Podem perceber que ela explica exatamente o que é a norma, o valor e o fato. E eu fiz de propósito para que, quando vocês forem estudar, quando vocês forem fazer esses questionários, vocês pudessem observar exatamente o que quer dizer cada uma dessas coisas, pois é muito importante a gente entender separadamente primeiro para compreender como isso ocorre no conjunto. Porque lembre-se, é inseparável. O direito não pode ser apenas valor. Se fosse assim, ele seria apenas moralista. Ele não pode ser apenas o fato, senão o direito seria uma sociologia. Tudo que acontecesse seria direito. Tudo é permitido, tudo pode, só depende se eu quero, se o grupo social que eu convivo apoia. E ele também não pode ser aquela norma que não se importa com a sua população, tá bom? Então, o direito é conjuntamente e inseparavelmente norma, valor e fato. Espero que vocês tenham compreendido a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que na verdade é bem simples. Depois que a gente entende, a gente começa a encaixar em outros assuntos. Mas eu sei que no começo, quando a gente ainda está tentando associar uma palavra a um conceito, pode ser um pouco confuso. Mas não se preocupem com isso, tá? Qualquer coisa vocês podem vir falar comigo. Estou aqui justamente para isso, para quando houver confusão de ideias, eu conseguir sanar ao máximo.
E eu realmente agradeço por essa oportunidade, porque eu gosto muito dessa turma e tô gostando bastante de fazer esse projeto com vocês, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!